Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Ale Garcia. Você já viu essa história? Um jovem de uma boa família se envolve numa espiral de pesadelo provocada pela justiça criminal, na qual apenas a sua etnia já parece o suficiente para torná-lo culpado de um crime que, ou nós sabemos que ele não cometeu, ou 2, nós não sabemos se ele cometeu ou não, mas isso não faz diferença. Esse foi o mote de uma série incrível da HBO, The Night Of, no qual no centro estava um jovem de família paquistanesa. E esse também é o mote do novo filme da Netflix, Monster. What do you see when you look at me? You're ready for your test, right? I study. Boy. Images can tell a story. You have the opportunity here to move people. Artist. Essa estreia em um longa-metragem do diretor Anthony Mandler, um cara com um grande currículo de videoclipes e também de comerciais. Monster, ele é um filme baseado num romance lançado em 99, de autoria do escritor Walter Dean Myers, cujo roteiro do filme traz, na sua equipe, a Radha Blank, que escreveu, dirigiu e protagonizou o filme The 40 Years Old Version, sobre o qual eu já falei aqui e que também é uma produção Netflix e que eu adoro demais. A história de Monster, ela gira em torno do personagem Steve Harmon, papel do ótimo Kelvin Harrison Jr., que você já deve ter visto em filmes como Lucy ou talvez em Monstros e Homens. Nesse filme aqui, ele é um jovem e dedicado estudante de 17 anos, acusado de participação em um assalto que acaba resultando em um assassinato. E de acordo com a lei, tal participação o tornaria também legalmente responsável por essa morte extremamente violenta. E aqui nós temos um drama policial que mostra um espelho para as questões sociais. O que nós conhecemos é um jovem que adora fazer filmes e clicar fotos e que quer contar uma história por meio das suas próprias decisões estéticas. Mas o destino tem uma outra coisa muito diferente planejada para ele. E toda a história, ela nos vai sendo contada de uma forma que, ao meu ver, é uma das maiores virtudes do filme, que é a divisão da sua montagem. Se muito cedo nós somos impactados com o julgamento de Steve e a sua vida na prisão, por outro lado, nós somos informados de como ele chegou a essa situação. Ou seja, a gente tem no filme, na montagem, um ir e vir entre cenas duras, típicas de um thriller de tribunal, e também da rotina cruel entre presos, e também um olhar extremamente sensível, com composições visuais lindas, em widescreen, para nos mostrar a vida de Steve, até que aquela desgraça acontecesse. E as escolhas visuais são muito elegantes. Obras do diretor de fotografia David Devlin. Isso tudo pode parecer uma decisão estritamente formal, só que na real, essa estrutura também é muito conveniente para o segundo plano narrativo, a dificuldade de atribuir culpa ou inocência, e as decisões que são baseadas em ideias pré-concebidas das pessoas. Em determinado momento, a advogada de Steve diz: "Você é jovem e negro. O que mais o júri precisa para considerá-lo culpado?" Tanto na vida quanto em diversas decisões jurídicas, a verdade é só uma questão de perspectiva. Ela é um acúmulo de subjetividades em que cada um vê as nuances ao seu modo. Não é à toa que o filme Rashomon, de Akira Kurosawa, que ele seja mencionado em uma cena importante, já que esse filme japonês de 1950 tem uma estrutura narrativa não convencional que sugere a impossibilidade de obter a verdade sobre um evento quando há conflitos de pontos de vista. E Monster, ele é contado sob o ponto de vista do próprio Steve Harmon. Então, nós temos sequências de narração e voice-over em que nós ouvimos a voz do protagonista nos contando sobre a situação em que ele está. E é uma clara meta-referência, já que Steve Harmon, ele participa de um clube de cinema na escola, e ele é um apaixonado pela arte.
Então nós temos cenas pontuadas com referências de roteiros de filmagem. Por isso que Monster é um filme que deixa claro que tudo é sobre ponto de vista. E isso é marcado também através da fala do personagem de Tim Black-Nilsson, o professor da oficina de cinema, o Sr. Sawick, que nos fala sobre como cada escolha que se faz como cineasta reflete, obviamente, o seu olhar, a sua verdade. Se nós temos uma narração em primeira pessoa, então, de um personagem que não é onisciente, qual verdade nós estamos ouvindo? Quem que é o inocente e quem é o real monstro? O garoto sendo acusado de um crime ou o promotor que lhe chama de monstro, querendo já lhe imputar uma pena dura, apesar de estar diante de um caso com graves incoerências? E além de tudo isso, Monster também nos apresenta toda uma ambientação do Harlem e o que é crescer em um bairro onde é preciso ter que, diariamente, evitar o seu lado mais perigoso, ter que evitar o contato com gangues para poder tentar fugir de preconcepções como as que eu falei anteriormente. O Steve Harmon tem uma boa família, uma mãe dedicada e um papel desempenhado, aliás, pela sempre sensível Jennifer Hudson, e um pai carinhoso e muito presente. Papel do Jeffrey Wright, que você deve se lembrar principalmente por Westworld. É um ator que eu particularmente gosto muito por a sua atuação sempre minimalista, quase sussurrada. E eu tô muito curioso para ver ele como o comissário Gordon em The Batman, que deve estrear somente no ano que vem. Mas o fato é que, mesmo sendo um bom garoto e recebendo recomendações, inclusive, dos seus pais para cuidar das suas companhias, o Steve acaba conhecendo William King, papel do ator e músico A$AP Rocky, e Bobo Evans, interpretado por John David Washington, e eles são dois criminosos da região. E é essa relação, cuja profundidade nos vai sendo revelada aos poucos, o que acaba justificando, em parte, Steve está sendo acusado de envolvimento no assalto e assassinato do dono de uma bodega. Monster pode ser acusado sob um ponto de vista, e é tudo sobre pontos de vistas, de ter alguns floreios excessivos. E isso certamente deve ser colocado na conta de um diretor bastante acostumado a ter que criar impacto visual para clipe de artistas como Taylor Swift, Maxwell, John Legend, Drake e Rihanna, entre muitos outros. É dele, por exemplo, o clipe de uma música que eu adoro demais, que é Don't Stop the Music, da Rihanna. E o filme, além disso, tem bastante flashbacks e um ritmo que às vezes pode parecer lento, que parece um pouco se deslumbrar com a própria capacidade de criar momentos lindos, através de flare, do entardecer no Harlem, do granulado das fotografias que o Steve retrata, entre alguns outros pontos possíveis de contemplação. Mas esse é um filme, sem dúvida, visualmente lindo, além de tudo, e além de uma interpretação incrível, principalmente de Kelvin Harrison Jr., com economias gestuais, para nos transmitir toda a melancolia e o abatimento de estar numa situação terrível como aquela. Monster, ele demorou para ver o mundo, já que ele foi apresentado no Festival de Sundance de 2018. E ele é mais uma oportunidade para nós refletirmos sobre culpa, sobre fatalidade, sobre preconceito e a ambiguidade da verdade. Porque tudo depende de pontos de vista. Por isso, infelizmente, é mais do que um drama racial comum, é um filme que abre uma gama inesperada de interpretações, e todas, felizmente, muito inteligentes. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Um grande beijo para vocês e muito obrigado por estarem junto.